noite a todos, sejam todos bem-vindos. Sou a Rosimeire, para quem ainda não me conhece, sou a Rosimeire, terapeuta integrativa. Integrei várias terapias porque eu olho para o ser humano que está na minha frente quando eu vou consultá-lo, para que eles esteja ali realmente sendo tratada a causa do problema e não os sintomas. Então, é preciso avaliar um ser humano como um todo. O ser humano é muito complexo, por isso que eu avalio primeiramente na questão orgânica. Como assim? Questão fisiológica, às vezes a pessoa chega com uma queixa que ela tem ali uma carência de uma vitamina, uma carência de um mineral, que vai trazer ele toda a disfunção, tanto fisiológica como emocional. A segunda etapa que eu faço avaliação é estrutural, isso mesmo. A coluna, por meio da coluna, passa toda a informação ali pela medula, né? Então, se você tem a coluna desestruturada, fora do lugar, realmente vai comprometer aí questões fisiológicas, como também emocional. Então, quem diria, né? E é isso mesmo. A coluna, ela é muito importante, ela está alinhada para que ela traz aí um fluxo de oxigênio de sangue para o seu cérebro. Teve até um caso específico de uma pessoa que ela tinha uma bactéria no estômago que ela fazia tratamento já há muito tempo e o problema estava na coluna. Então, quando desbloqueou ali a T5, né, que é a vértebra que faz a ligação com o estômago, ela veio a melhorar, porque o antibiótico fez efeito. Então, quem trata realmente é o cérebro, é o sistema nervoso, não é o remédio. Então, se essa coluna não está alinhada, né, eu estou explicando aqui porque muitas pessoas não sabem disso, que se a coluna não estiver alinhada, realmente ela toma remédio, faz tratamento e não é bem sucedida. Então, avalio aí a questão fisiológica, estrutural e uma terceira que é o emocional. Essas três partes compõem o ser humano, porque às vezes a pessoa está passando por muita pressão no trabalho, na família, ela não está sabendo como lidar. Tem também questões de traumas de infância que ainda tem os pontos gatilhos que ainda trazem muito sofrimento para a pessoa. Então, é preciso avaliar o ser humano como um todo, fisiológico, estrutural e emocional. Então, por isso que terapias integrativas. Então, me apresentei aí, agora vamos começar aqui a nossa live com esse tema muito especial. Gostei muito de estudar este assunto, espero que vocês gostem aí do conteúdo. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Então, estar aqui esse tema, né? Como está seu segundo cérebro, o intestino? Então, a ciência mostra aí que o intestino é o segundo cérebro. Vamos conhecer um pouquinho este órgão tão espetacular que habita o nosso corpo, né? Vamos ver aí respostas para essas perguntas. A doença realmente ela inicia no intestino, já dizia há muito tempo um ditado japonês. Então, o que acontece aqui? O intestino, ele mede cerca de 6 a 12 metros. Olha só, é gigantesco, né? Então, varia de pessoa para pessoa. Então, 80% do sistema imunológico se encontra no intestino. Então, muitas pessoas aí com o Covid se preocuparam muito, né, em tomar vitaminas e o que essas pessoas não sabem é que se a condição desse intestino não estiver boa, nada é resolvido. Também no intestino se encontra ali 80% da microbiota, né? Estudos recentes mostram que temos uma célula para cada 10 bactérias. Antigamente se acreditava que tínhamos mais células do que bactérias. Então, é um estudo recente. A digestão também acontece ali no intestino, absorção e excreção. Então, são as principais funções do intestino. O intestino também ele controla os anticorpos. Acontece também no intestino a síntese de neurotransmissores.
a GABA, serotonina, dopamina, acetilcolina. Esses neurotransmissores também são muito responsáveis aí pela questão emocional e fisiológica. Muitas pessoas conhecem essa expressão da serotonina, é popularmente conhecido como hormônio da alegria. Então, no intestino também acontece a produção hormonal e a detoxificação. Olha que espetacular esse órgão, né? Então, ele tem todas essas atividades. Vamos conhecer aí um pouquinho a histologia e citologia do sistema digestório. Então, tudo começa pela boca. A digestão começa na boca. Quando você coloca um alimento na sua boca, você precisa mastigar bem, porque no estômago não tem dentes, né? Então, se você mastiga bem, você está ajudando o seu sistema digestivo a fazer o processo da quebra do macro para o micro. Então, esse alimento ele vai ficar pequenininho. Passando esse alimento aí da boca, na garganta, vai passar pelo esôfago, um tubo liso, e vai parar aqui no estômago. Quando chega no estômago, acontece um processo quimo, que é um processo de quimiológico que o estômago ele vai liberar o ácido clorídrico para ajudar na digestão. Esse ácido, junto com esse alimento, vai trazer esse alimento mais liquidificado, vai passar aqui pelo intestino delgado. Aqui começa o intestino delgado, que ele é dividido em 3 partes. O duodeno, o jejuno e o íleo. Agora, interessante, olha só que espetacular. Quando ele sai do estômago, que ele entra no duodeno, aqui começa o processo de absorção. Então, nesses primeiros 30 centímetros, acontece a absorção de nutrientes no seu sistema digestivo. E aqui vai passar para todo esse percurso do intestino delgado, depois ele vai para o intestino grosso. Vamos falar aqui um pouquinho do intestino grosso, depois vamos explorar mais aí o intestino delgado. Então, quando chega aqui esse alimento passando do intestino delgado, quando ele chega aqui no intestino grosso, ele deixa de ser quimo e passa a ser quilo, ou seja, de um processo líquido, ele vai passar para o processo mais sólido, quando chega no intestino grosso. Olha só, gente, que bacana esse conhecimento. Esse processo que acontece no seu corpo. O alimento, ele vai chegar no intestino grosso e para ele se transformar aí no bolo fecal, vai precisar da sua ajuda. Por quê? Quando esse bolo, ele vai formar o bolo fecal no intestino grosso, ele precisa da água. Porque se as fezes ficam paradas aqui no intestino grosso, ele começa a absorver a água. A função do intestino grosso é absorver água, sais e também tirar o excesso de potássio. E aí que acontece o processo de que, se você é uma pessoa que toma pouca água, 40% da população está desidratada, eu acho que em Brasília é até maior, que é um clima mais frio, e as pessoas se esquecem de tomar água, né? Então, aqui vai acontecer o processo dessas fezes ficarem paradas no intestino grosso. E aí vem a questão da constipação, o que vai trazer aí para você vários malefícios para a sua saúde. Já ouviu a expressão, a pessoa está enfesada? Então, justamente, né? Enfesada porque as fezes estão paradas. Vai trazer muita irritabilidade, insônia, cansaço, né? E vamos ver aqui, mais adiante, várias outras doenças. Então, se você coloca água nesse corpo e fibra, lembra que eu falei que aqui, onde chega o alimento, no intestino delgado, esse alimento ainda está líquido.
Aconteceu ali os processos de acidez, né? O seu estômago liberou ácido e esse alimento líquido ele vai passando. Quando chega no intestino delgado, aqui realmente é tudo que o corpo não precisa mais absorver, ele vai jogar fora. Então, precisa aqui das fibras. Quando você coloca fibra no seu corpo, você está ajudando a formar esse bolo fecal e a água para deslizar mais facilmente essas fezes e trazer aqui para o reto. Ele vai subir aqui no colo ascendente, colo transverso, colo descendente e vai para o sigmoide, que expulsa no reto, no ânus, o alimento que não serve mais para o seu corpo. Então, excretando esse alimento, esse resto, né? O corpo, ele está fazendo aí uma limpeza, uma detoxificação. Se essas fezes ficam paradas, realmente vai te trazer muitos problemas. Mas este não é o único problema. Então, nós vamos falar agora do intestino delgado. Então, este aparelhinho, para quem ainda não conhece, biorressonância, né? Eu faço um teste aqui no consultório e, olha, são muitas pessoas que estão desidratadas. É um problema sério, um problema geral. As pessoas não tomam mais água, né? Então, elas lembram do suco, do refrigerante, que é um pecado, né? Mesmo que você toma aí um suco de frutas, mas ele é prejudicial, porque você vai tomar frutose, que é nada mais é do que o açúcar. Então, Deus, ele criou a frutose junto com a fibra. E aí, você faz a separação e toma só a frutose, que vai realmente trazer muitos malefícios para o seu fígado. Líquidos na água, nem pensar também, né? Porque quando chega ali o alimento no intestino delgado, ele já está liquidificado, né? Líquido, né? E você coloca água, vai dificultar mais ainda o processo de digestão e de absorção de nutrientes. Então, não é bom você tomar água com as refeições. Então, a quantidade ideal de água são 35 ml vezes o seu peso, não mais, não menos, porque é a quantidade necessária para o seu corpo, para você hidratar. Então, facilite aí o trabalho do seu intestino grosso, coloque água nesse corpo, porque essas fezes ficando paradas aí no intestino grosso, ele vai catar, o corpo ele precisa de água. Como ele encontra a água ali, naquele alimento, ele vai tirando a água das fezes, né? Como um pedido de socorro. E aí, o que acontece com essas fezes? Elas ficam ressecadas, endurecidas, e aí sai realmente machucando, né? Muitas pessoas têm fissura anal por conta desse ressecamento, né? Então, você que é constipado, um das principais problemas pode ser aí a questão da água, né? Que você está tomando pouca água. Agora vamos falamos aqui do intestino grosso, a função dele, a histologia dele. Agora vamos explorar um pouco mais o intestino delgado. Gente, essa aqui é a melhor parte, vocês vão gostar. Gostei muito de estudar aqui essa parte e entender mais esse órgão. No intestino delgado, ele é dividido em 3 partes, né? O duodeno, jejuno e o íleo. Como eu falei, nesses 3 primeiros centímetros ali da entrada do intestino delgado, que é o duodeno, acontece ali a absorção. Então, já começa a acontecer a absorção na entrada. Esse intestino delgado, né, ele é revestido por uma membrana, né, os enterócitos e as portas das vilosidades, que são esses que parecem mais dedos, né? Então, bem aqui na pontinha são as vilosidades,
Ampliando aqui a foto do intestino, olha que lindo, gente. Que lindo, né? Esse intestino aí, ele está bem saudável, com as vilosidades aí. Quanto maiores essas vilosidades, maior a absorção de nutrientes. Então, no intestino, né, não é um tubo liso, né? Ele tem essas vilosidades aí. Essa membrana, mudando aqui a foto, para vocês verem melhor, essa membrana, ela é chamada de junção. Olha só como elas são juntinhas. E aqui passa a circulação, passa aqui os vasos. Agora, interessante é que aqui começa a saúde ou a doença, porque o seu intestino, ele foi projetado assim, bonitinho, saudável. Então, essa junção, percebe que aqui no meio dessa junção tem um grampo. Esse grampo que fecha é o intestino selecionando o que entra e o que não entra. Olha a inteligência do corpo, gente. Ele decide o que vai entrar e o que não vai entrar. Isso aqui é fantástico, né? E olha o que acontece. Ampliando aqui, nós vemos aqui um problema. Quando, por exemplo, a pessoa tem uma alimentação ruim. Essa alimentação ruim, como eu falei em outras lives, né, sobre o glúten, que é um grande vilão, o glúten, ele não é mais um alimento original. Ele passou por uma transformação híbrida que realmente traz muitas consequências, principalmente para o seu intestino. Tá vendo aí os grampos, voltando aqui na outra gravura, tem os grampos que fechava e selecionava. Agora não. Com essa alimentação rica em glúten, porque a farinha do trigo, ela não é mais aquela farinha da época de Jesus. É uma farinha já híbrida e que é comparada como uma folha de papel A4 que você passa assim no dedo e ela corta. Então, o glúten, ele corta os grampos. Cortando esse grampo, o que você acha que vai acontecer? Isso mesmo que você pensou aí. Vai passar o que não deve. Então, cortando essa seleção, esses grampos, entra tudo. Entra o que não deveria entrar. E passando esses alimentos ruins, né? Passando parasitas, né? Tudo quanto é porcaria aí na alimentação. Por exemplo, se você come um alimento tóxico, essas toxinas elas vão passar direto. Se você come um alimento contaminado, vai passar direto. E aí vai para onde? Para a corrente sanguínea. E aqui está o grande problema, porque sem esses grampos, sem essa seletividade, vai passar tudo por aqui, vai para a corrente sanguínea que vai distribuir para o corpo todo essas toxinas, esses parasitas, esses alimentos ruins. Quando chega, por exemplo, chumbo, né, que é muito comum nos alimentos, os agrotóxicos, o que mais? O próprio glúten, né, quando chega no cérebro, causa um dano terrível, né? Então, muitas publicações aí mostram que trazem muitas consequências de doenças neurológicas. E aí acontece a inflamação, né, a intolerância alimentar, doenças autoimunes, né, má absorção dos nutrientes. Muitas pessoas chegam aqui com muita anemia. E o que está acontecendo? Justamente essa pandemia. Qual é a pandemia global que nós estamos enfrentando? De 50 anos para cá, nossa alimentação mudou muito. Você já deve ter escutado falando aí na internet sobre hipermeabilidade intestinal. O que acontece? É justamente o que eu acabei de explicar. Você não tem mais no intestino esses grampos. O seu intestino, ele não seleciona mais o que entra e o que não pode entrar. Entra tudo. Essa hipermeabilidade tem se tornado um problema mundial, justamente por conta da má alimentação. Então, o intestino é onde se encontra a maior mucosa de todo o organismo. Então, acontece aqui um outro problema.
Qual é o outro problema? Lembra que eu falei que as fezes, o bolo fecal vai passar por aqui, em cima dessas vilosidades. Quando ele está passando por aqui, esses grampos, né? Eles vão fazendo aí a questão da absorção de nutrientes. Então, ele vai selecionar. Quando não tem mais essas defesas, esses grampos, essa portinha, o que vai acontecer? Vai entrar líquido. Lembra que eu falei que no intestino delgado, o bolo fecal ainda não foi formado sólido. Então, aqui vai passar líquido, as fezes ainda líquidas. E quais são as consequências? Vai entrar muito líquido também por essas portinhas. E vai para onde? Exatamente, corrente sanguínea. Aí, gente, o desastre está pronto, está formado. Porque entrando aqui essa água, né, entrando aqui muita sujeira na corrente sanguínea, o que vai acontecer aqui? Acúmulo de água que vai ativar aí o batalhão. Então, o seu sistema nervoso, ele já dá o comando para o batalhão já avisar o recrutamento de soldadinhos do seu corpo, e todos os soldadinhos vão ficar alertas e vão ficar em pane. Tem um processo, nosso corpo tem muitas mucosas, né? Mucosa nasal, etc. E tem aí o conjunto de mucosas, que é a malte. A malte, ela vai avisar todas as mucosas. E aí vai liberar muitos linfócitos, basófilos, enfim. Vai criar um pane no seu sistema. E aí, seu sistema imune, entrando em pane, o que vai acontecer? A manifestação de muco. Deixa eu só ver aqui. Então, vai acontecer aqui exatamente esse pane no sistema imune, né? E uma manifestação de muco em todo o seu corpo. Essa água entrando aí na corrente sanguínea vai ativar muito líquido. Qual é a consequência de tudo isso? Esse excesso de muco na sua corrente sanguínea. E aí vem as famosas inflamações. Vem problemas respiratórios, né? Por causa do excesso de muco, asma, sinusite, aquela sinusite que nunca vai embora, amidalite, né? Infelizmente, muitos profissionais estão fazendo cirurgia nas pessoas desnecessariamente, que eu chamo de mutilação desnecessária. Por quê? Poderia tratar a causa do problema que está lá no intestino. Tratando a causa, a pessoa não vai ter essa inflamação na garganta. Infelizmente, muitas pessoas estão aí fazendo esse tipo de mutilação sem saber a causa. E a causa está justamente no intestino, na hipermeabilidade intestinal. Lá está o problema. Com todas aquelas portinhas abertas, realmente a inflamação acontece em todo o seu corpo. Mulheres que têm aí candidíase de repetição, que nada melhora, nada ajuda, essa candidíase vai embora. O problema está lá no intestino. Problemas de pele, desbiose intestinal, então realmente um desastre, né? Mudando aqui a gravura, veja aí as vilosidades de um intestino já doente. Então, realmente, as portas estão todas abertas, né? Aqui na fase 3 e 4, já é um idoso, né? Que já vai perdendo essa vilosidade. A parte nutricional, de absorção de nutrientes, praticamente é zero. Então, muitos idosos aí fazendo reposição de vitaminas pela veia, né? Toma ferro, e o que não resolve o problema, nós sabemos que não resolve, porque o problema está lá no intestino, né?
E aí o corpo não vai segurar aquela vitamina, daqui a pouco a pessoa tem que tomar outra dose, né? Infelizmente não é tratada a causa, a raiz do problema. E é tão simples, né? Às vezes fazendo ali uma indicação, uma explicação sobre a alimentação que esse idoso precisa mudar, ele já recupera a sua flora intestinal. E a boa notícia é essa, né? Que dá para recuperar. Olha aí. Aqui a gente entra na terceira lei de Newton, né? Toda ação tem uma reação, que é a consequência do estilo de vida, da má alimentação, que destruiu aquelas portinhas, aquelas barreiras, e o intestino agora não filtra mais e realmente passa tudo por ele, e vai para a corrente sanguínea e traz aí uma reação. Qual é a reação? Artrite, artrose, né? Danos cerebrais, Alzheimer, Parkinson. A doença de Parkinson, ela está relacionada com problema intestinal. Estudos comprovam, né? Então, você que está aí com a memória fraca, né? E você toma remédio para a memória, né? Você nem faz ideia de que o problema está lá no intestino. Como nós vimos hoje, nessa aula de hoje, realmente um dano que se causa lá no intestino tem consequências em todo o organismo, inclusive no cérebro. Mas e aí, gente, será que tem solução? Então, agora é a hora da notícia boa, né? A notícia boa é que tem jeito de você recuperar a vilosidade do seu intestino e melhorar essa hipermeabilidade. Então, não é um caso perdido, tem solução aí, graças a Deus, né? O intestino é um órgão que ele se regenera, né? E com a mudança no estilo de vida, você pode recuperar. E hoje estarei aqui falando sobre essas dicas, né? Primeiro, tem aí um livro, uma indicação de um livro, Barriga de Trigo, de William Davis, que ele fala aí sobre essas doenças, né, causadas aí pelo trigo, essa transformação que o trigo ele passou durante esses anos. Tem aqui o comportamento, então coma mais o que a terra te ofereça, né? Fuja desses alimentos prontos, que é a padaria, né? Onde você encontra ali produtos prontos. Mas eu não tenho tempo. Se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença, porque isso aí é fato, né? Então, mudança de comportamento, né? Deixar os laticínios e remédios, né? Como eu falei em outra live, gente, leia a bula antes de tomar o remédio. Não pense que a solução está no remédio. Por exemplo, se você sente uma dor de cabeça, pode ser que o seu corpo, o seu sistema nervoso, ele está te avisando. Vá descansar, vai dormir. Se você dormir, a dor de cabeça passa. De repente, a dor de cabeça que você sente é o corpo avisando que é para você tomar água. Se você vai lá e toma vários copos de água, a dor de cabeça desaparece. Então, entenda o que a dor está te avisando. Se você observar o que está acontecendo e resolver a causa do problema, em vez de pensar na sua farmacinha, em vez de pensar no remédio, que vai trazer várias consequências, vamos voltar aqui. Quando eu falei aqui, por exemplo, dessas portinhas que foram destruídas pelo seu comportamento. Você imagine, entre um remédio aqui e vai passar por aqui, vai para a corrente sanguínea. Esse remédio, né, que você tomou para dor de cabeça, ele vai trazer danos aí para os órgãos, para o seu cérebro. E aí você vai adquirir não só uma dor de cabeça, mas você vai adquirir aí um problemão. Problema no fígado, problema no renal. Realmente muitas pessoas perderam a vida no Covid, não foi tanto pelo vírus, mas pelo estado que o corpo dessa pessoa se encontrava.
né? Era uma pessoa que, por exemplo, os obesos, né? São pessoas que sofreram mais com a Covid, pessoas que tinham um comportamento medicamentoso, sedentarismo, má alimentação, foram as pessoas que, infelizmente, perderam a vida. Por quê? Porque o vírus entra num corpo já sujo, complicado, adoecido, então as chances dele se recuperar é muito menor. Então, o que você está fazendo com a sua vida? Você agora, com essas informações, espero atingir, nem que seja uma pessoa, já ficarei feliz, porque eu estava anteriormente num estado deplorável, mas eu não sabia, porque eu não tinha esse tipo de orientação. E hoje eu faço questão de ajudar as pessoas a ter um conhecimento que vá beneficiá-la, que ela possa fazer uma mudança simples no comportamento e que ela venha realmente adquirir qualidade de vida. Você acordar de manhã, você estar disposta, não tem preço, né? Você não sentir dores, você não saber o que é ir na farmácia tomar remédio, faz muito tempo que eu não sei o que é isso, né? A mensagem aqui para você é que tem jeito. A boa notícia é essa: tem jeito de você recuperar o estrago no seu corpo, no seu intestino, e começa pelo seu comportamento. Então, como recuperar a saúde do seu intestino? Eu falei na outra live, quem não assistiu ainda pode ir lá. Falei dos prebióticos, probióticos, das fibras. Então, beber água, né? Evitar o trigo, o leite, defumados, açúcar. Já está comprovado que o açúcar, ele baixa a imunidade e ele causa um estrago no seu organismo. Excesso de gorduras ruins, boas também, né? Tudo em excesso prejudica. Os exercícios, eles reduzem 24% da chance de você ter câncer intestinal. Álcool, cigarro, já está comprovado que traz aí a consequência do câncer no intestino e no reto. Também fazer uma boa mastigação. Não coma assistindo jornal, porque isso vai afetar a sua saúde emocional e vai prejudicar aí a sua digestão. E tenha horários para você se alimentar. O corpo, ele gosta de trabalhar com horários. Um recorte aqui dessa reportagem, mostrando aqui que tem jeito, né? Fizeram uma pesquisa em que as pessoas que ficaram isentas do glúten recuperou o seu intestino em 15 dias. Olha só que maravilhoso, né? Esse órgão que foi projetado com muita sabedoria, ele é capaz de se renovar, de se regenerar. Então, é uma notícia aí maravilhosa, nem tudo está perdido. E segui o programa 6Rs, né? Recolocar, reparar, reinocular, rebalançar e reavaliar. Então, no consultório, eu trago aqui essa avaliação mais adequada, porque é individual. Então, dá para saber especificar ali, cada pessoa é cada pessoa, né? Então, por exemplo, avaliar essa questão do estômago, se tem o ácido clorídrico suficiente, porque isso também pode atrapalhar a digestão, a absorção de nutrientes. Também é preciso avaliar o tipo sanguíneo, né? Se a pessoa, por exemplo, está consumindo carne vermelha, o corpo não está dando conta de fazer processo de digestão. Também avalio a questão dos parasitas, né? Infelizmente, a sociedade moderna perdeu essa limpeza que a vovó fazia. A cada 6 meses, você precisa fazer uma desparasitação, ainda mais com essa sociedade viciada em açúcar, que a casinha ali se torna um ambiente muito propício para os parasitas. E como você viu lá, aprendeu hoje, com as portinhas abertas, entra aí os parasitas na corrente sanguínea. Então, realmente, entrando na corrente sanguínea, esses parasitas vão parar até no cérebro, né? E aí eu vou avaliar também a questão emocional, estrutural, né? E tratar a causa. A reflexoterapia é uma técnica maravilhosa. Através dos pés, a gente também faz ali uma leitura para saber
onde que o seu órgão está mais comprometido e como avaliar melhor e tratar. Também trabalho com produtos naturais que vão fazer aí uma desintoxicação. Eu falei numa live sobre a desintoxicação. É perigoso fazer uma desintoxicação rápida, né? Porque o corpo, ele precisa fazer aos poucos essa limpeza para que esses metais pesados não vá de uma vez para a sua corrente sanguínea e possa causar dano até no seu cérebro. Então, a questão aí da água de qualidade, é importante você consumir água, mudar o comportamento, evitar alimentos que são alimentos inflamatórios, como eu tenho falado aí em várias aulas, quem tem me acompanhado aí desde o início, tem observado aí que eu sempre falo da água, da alimentação. No grupo eu dou várias dicas de como ter uma alimentação mais equilibrada, que vai trazer aí uma qualidade de vida. Tem pessoas que têm uma anemia, né? Mas a causa não é resolvida. A mensagem que eu deixo para você hoje é: o corpo que a sua alma habita, né? A casa da sua alma, a responsabilidade é inteiramente sua. Contando aqui um exemplo de uma cliente que ela falou para o médico, para um profissional, que não queria usar insulina. E quando ela falou, realmente o profissional ficou zangado, e ela falou que ia procurar um tratamento natural. E realmente deu muito certo, né? Que a glicose dela estava em 300. Se você quiser assistir esse depoimento, está gravado aí no Instagram. E hoje está por volta de 115. Então, maravilhoso, né? Com tratamento natural, ela conseguiu tratar aí o diabetes, controlar e tem qualidade de vida. Então, a mensagem que eu quero deixar para você é que tem jeito, né? A casa é sua, a responsabilidade é sua. Então, em vez de você já ir para a cultura, né? Maria vai com as outras, né? Que é a grande massa, né? Vai para a farmácia, né? Que é o mais fácil, né? E o mais fácil se torna muito prejuízo, tanto para o seu bolso como para a sua saúde. Então, a responsabilidade é sua, o corpo é seu. Então, não entregue o seu corpo nas mãos, né, de outras pessoas que, talvez um vizinho, um familiar, não, indica, esse remédio aqui é bom, toma, né, e você nem sequer se dá o trabalho de ler a bula. Então, o corpo é seu, a responsabilidade é sua. E espero que você medite sobre isso, faça boas escolhas para que você tenha qualidade de vida. Grande beijo, tudo de bom para a família de vocês.